meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula de gramática e o conteúdo de hoje é um conteúdo que vocês já conhecem. Substantivos e adjetivos. Trabalhamos bastante esse conteúdo, não é? Mas vamos relembrar, porque na próxima aula vamos trabalhar tipos diferentes de substantivos. Então é bom que nossa memória já esteja voltada para esses substantivos, que a gente já consiga relembrar, porque na próxima vocês vão conhecer os substantivos próprios e os comuns. Mas até lá, vamos conhecer aqui, relembrar na verdade, né? Porque conhecer vocês já conhecem. Vamos relembrar aqui alguns substantivos, seus significados e os adjetivos e seus significados. Então vejam aí, lá na página 29 do livro de vocês, acompanhem comigo e vejam que tem o seguinte, na seção Estudar a Língua 1. Substantivos são palavras que nomeiam os seres. Por exemplo, nomeia seres vivos como pessoas, animais, plantas, etc. E também nomeiam elementos da natureza, como a chuva, o vento, o oceano, a lua, etc. Também nomeia objetos, como o lápis, a bola, o óculos, o telefone, etc. E nomeia também nossos sentimentos, como o amor, a paciência, a raiva, o carinho, a alegria, etc. Os seres, por sua vez, têm características como tamanho, cor, altura, beleza, feiura, temperatura, intensidade e muitas outras coisas. Então, todo ser humano, todo objeto, todo elemento da natureza, todo sentimento, além de ter um nome, né, como por exemplo o amor, também tem uma característica, tem um adjetivo. Então, enquanto o substantivo ele nomeia os objetos, o adjetivo caracteriza esses objetos, esses elementos, essas pessoas, essas coisas que existem no mundo. Então, veja só, quando queremos indicar essas características, usamos outra classe de palavras, os adjetivos. Nestas frases, os adjetivos estão destacados junto dos substantivos. Exemplos: as plantas são seres vivos. Seres é substantivo e vivos é adjetivo, porque vivos é uma condição, uma característica desses seres. Na próxima, a chuva forte destelhou as casas. Chuva é um fenômeno da natureza, não é? É um elemento natural, é um substantivo. E forte é o adjetivo que caracteriza a palavra chuva. Comprei um telefone celular. Telefone é o substantivo e celular é o adjetivo, porque também poderia ser um telefone fixo. E aí, o nascimento do bebê trouxe grande alegria à família. Então, nós temos aí alegria, que é o substantivo. Vejam que dessa vez o substantivo ele está depois do adjetivo. O substantivo ele pode ser assim mesmo, pode vir antes ou pode vir depois do adjetivo. No caso, o adjetivo vem primeiro, né? Que é grande, e alegria é o substantivo, certo? E aí, com base nessa breve explicação, que vocês com certeza conseguiram relembrar esse conteúdo, nós temos uma atividadezinha bem legal, lá da 29 até a 31. Vou explicar a primeira questão. As frases a seguir foram extraídas do texto Papapá, que foi o texto de quarta. Observe as palavras destacadas e classifique-as em substantivo ou adjetivo. Então, nós temos aí uma frase e duas palavrinhas destacadas no item 1 e 2. E aí você vai dizer, essas palavras que foram extraídas do texto, elas são adjetivos ou substantivos dentro daquele contexto? Então, vejam só. Letra A.
Era uma maneira tipicamente brasileira de não ficar quieto e, ao mesmo tempo, não dizer nada. Nesse texto, tem vários substantivos e adjetivos, porém foram escolhidos para vocês avaliarem apenas a palavra maneira e a palavra brasileira. E aí você vai dizer, dentro desse contexto, maneira e brasileira são o quê? Adjetivos ou substantivos? E assim por diante, você vai classificando todas as palavras que forem extraídas das frases que são fragmentos do texto papapá, certo? Essa é a primeira questão. Aí lá na segunda tem alguns trechinhos para você ler, né? Então nós temos a letra A e a letra B. E tem duas perguntinhas, né? A letra A e a letra B, para você responder com relação ao texto extraído. Na terceira questão, temos o seguinte: leia as frases a seguir e observe os adjetivos em laranja. Então, nós temos a frase: o aluno estudioso resolve problemas difíceis de matemática. E a próxima: a chuva fina molhava os transeuntes apressados. E aí, eles estão escritos no caça-palavra. Veja, então nós temos aí as palavras em laranja, não é mesmo? Que estão aí no caça-palavra. Então nós temos estudiosos, difíceis, finas e apressados. Agora, encontre os adjetivos das frases a seguir e termine de preencher o caça-palavras com eles. Oriente-se pelas letras em preto. Então, gente, as letras em preto são palavrinhas que vão completar as palavras que vocês vão inserir nesse quadro. Então, é como se fosse um caça-palavras invertido, porque aqui você vai ter que inserir para montar o caça-palavras. Inserir o quê? Adjetivos. E os adjetivos são das frases que nós temos aí. Então, nós temos várias frases e vocês vão observar, são 11 frases na verdade, vão localizar o adjetivo de cada uma das frases e vão colocar lá no caça-palavras, certinho? A atividade é só até aqui a página 31. Eu tenho certeza de que vai ser tranquilo para vocês. A nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!